coração edifique o nosso espírito e alinhe o nosso espírito ao seu espírito, e a gente possa compreender por qual motivo o Senhor nos trouxe nessa noite aqui. E nós choramos assim em nome de Jesus. Amém. Se assente um pouquinho, se acomode. Vou tentar ser breve. Amém? Ninguém quer que eu seja breve, né? Hã? Bom, eu já desisti de tentar estudar e elaborar um sermão para vir aqui. Não funciona. Eu só tenho poucos desafios que são tão grandes quanto estar aqui com vocês e administrar as crianças. É muito mais difícil administrar as crianças. Hoje eu estou aqui, a gente está trabalhando muito mais nessa casa, né? Eles abriram a casa deles já há um tempo, 2 anos, para uma das veias de um projeto que se chama Café com Jesus, lá da nossa igreja lá, e todo sábado é uma celebração lá na varanda da casa deles, a gente compartilha a palavra, a gente instrui as crianças, e eu me sinto muito honrado deles terem vindo, né, com a gente, porque a gente já anda tão pertinho por causa da família, né, e às vezes a gente não consegue estar junto, mas Deus tem feito algumas coisas, né, alguns movimentos, né. Eu estou com a minha esposa também, não sei se vocês têm uma esposa tão bonita quanto eu, que é um deslumbre. Às vezes eu falo com ela, falo, nossa amor, você hoje está linda, mano. Ela fica, para. Mas ela é linda, né? Ela não é, bispo, ela não é linda? A pastora está assim, não. Não mais que eu. A nossa filhota está dormindo, eu me sinto muito honrado de estar aqui de novo com vocês, com temor para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Nós vamos ler com cuidado todo o Evangelho de João no capítulo 14, por favor. E nós vamos ler só um pedacinho, e depois nós vamos ler, e eu vou ler de novo de uma forma onde eu possa contextualizar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Pode ser assim, não pode? Sim ou não? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera aí. Na minha Bíblia não tem. Diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que de onde eu estou estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. E Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Amém? Pode, se você quiser acompanhar, eu vou começar a ler de novo. E vou fazer algumas intervenções para que você possa entender que o Evangelho de João, no capítulo 14, é uma despedida. O Evangelho de João, no capítulo 14, relata um momento em que Jesus começa a instruir e dar algumas direções aos discípulos pelo motivo que ele precisava rascunhar o começo do fim daquela caminhada. Então, para alguma pessoa que está aqui, que eu não sei quem é, você precisa entender, assim como eu tive muita dificuldade de entender, que todo fim de ciclo no Senhor, ele aponta para algo grande. Assim como todas as coisas apontam para a eternidade, como a minha esposa sempre que tem a oportunidade diz. Ele nunca conclui um ciclo para que ele prossiga para algo menor ou menos envolvente, menos importante ou glorioso.
Como foi na vida de Arão, por exemplo, que Deus tomou por intermédio de Moisés e seus 2 filhos, dizendo: olha, eu vou tomar Arão porque o propósito da vida de Arão já se encerrou, mas porque tinha algo maior a fazer. Olha, Moisés, você ia herdar, não vai, quem vai é Josué agora, porque é algo grande. Então eu estou encerrando esse ciclo porque aquilo que eu projetei não pode minguar, falir ou ser interrompido, porque eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Então vamos lá. Vou começar de novo no verso 1. E vou contextualizar da forma que eu puder. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Creia em Deus e creia em mim. Eu falo a verdade para vocês. Jamais eu estaria conversando com vocês para dizer algo que não fosse verídico, que não fosse acontecer, ou para a gente passar o tempo. Na casa do meu pai tem muitos lugares, muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito para você, eu não mentiria para vocês. Eu jamais faria isso. Vocês entendem isso? Será que era necessário Jesus falar para os discípulos: olha, eu não teria dito para vocês. Depois de tanto tempo caminhando, provavelmente eles teriam uma coisa na mente, segura: olha, se ele falou, amigo, anota aí, vai acontecer. Quando eu for, queridos, e eu preparar o lugar de vocês, a casa, as moradas estavam prontas, mas os lugares dos discípulos, não. Aleluia! Oh, glória! Oh, Deus. Seja lá o que isso quer dizer no seu coração, isso é verdade. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Porque nós temos uma relação, nós nos conhecemos, e eu vou interromper essa caminhada agora. Mas como eu poderia fazer isso, que agora vocês são meus amigos, e nunca mais ver vocês? Por qual motivo eu viria aqui, faria, falaria, viveria, compartilharia com vocês e pagaria o preço que eu hei de pagar, se a gente não vai mais se ver? Com que propósito eu faria isso? Que coração ardil faria isso? Mesmo vós mesmos sabeis para onde eu vou, porque vocês conhecem um caminho. Vocês me conhecem. Tomé: Senhor, nós não conhecemos o caminho, como é que a gente pode saber qual é o caminho? A gente não sabe para onde você vai. Se a gente não sabe para onde você vai, a gente não pode saber o caminho. Não, vocês me conhecem sim. Se vocês conhecem também o Pai, e já desde agora vocês conhecem, por quê? Porque vocês têm visto o Pai. Quem é o Pai? Sou eu. Nesse momento, creio. Sabe aquele momento que o irmão estava falando aqui? Como é que é o nome do presbítero? O Elton. Sabe essa intervenção que você falou, olha, quando você estiver ouvindo alguém, ore, clame ao Espírito Santo para que ele te dê direção, porque as nossas palavras não têm poder. Amém? Então eu creio que Jesus começa, você vai perceber, Jesus está falando como filho, como orquestrador do projeto. Daqui a pouco ele se associa ao Pai de uma forma que ele não consegue mais se desvincular do Pai. Perceba. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso basta para a gente. Se o Senhor mostrar para a gente vai, aí sim a gente vai acreditar, né? Não foi Tomé que falou, foi Filipe. E Jesus falou: eu estou há tanto tempo com vocês. Quem? O Pai? Não, Jesus falou: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm conhecido a mim. E Filipe falou: mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. E como você disse, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu tenho dito para vocês, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede que eu estou no Pai, credes em mim, credes ao menos por causa das coisas que vocês viram. Se vocês não conseguem acreditar no que eu estou falando,
Se vocês não conseguem ter a dimensão, porque eu não estou falando com você, Felipe, por parábola. Eu estou falando com você, tete a tete, com vocês, rosto a rosto, face a face, como Deus falava com Moisés. Eu não estou fazendo uma ilustração para que, quem sabe, você entenda e aquilo pince no seu coração um momento de você abrir a porta e receber o meu Espírito para que Ele possa te ministrar. Não é isso. E Jesus continua. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Essa é uma despedida. Tudo eu vou. Mas se vocês pedirem algo no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, eu vou fazer. Pedido que a gente faz em nome de Jesus, queridos, tem um propósito, ou pelo menos precisa ter. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu farei. Porque se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, você pode olhar na sua Bíblia aí? Vamos ler esse versículo de novo? O 15. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, dessa forma, com essa condição, eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui está a promessa de um vínculo de relação celestial que não vai ser quebrado. Jamais. Porque se vocês creem em mim, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E dessa forma, agindo dessa forma, eu vou rogar ao Pai, no meu papel de filho, e dizer: eu preciso do vínculo. Eu preciso daquilo que não vai desconectar a minha vida da deles. E aí ele diz, versículo 17. O Espírito da verdade. Você pode dizer aleluia, por favor? Aleluia. Só para alimentar a minha fé. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conheceis. Vós os conheceis por quê? Porque habita convosco, permeia no meio dessa comunhão, ele passeia desde o princípio e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então não é mais Jesus, não é o Filho, é o Pai que está falando. Você entende a clareza? Eu vou rogar ao meu Pai. O meu Pai vai trazer alguém para vocês, que vai consolar vocês, e vai manter esse vínculo que nós estabelecemos. Entendeu, queridos? Imagino Jesus falando, vocês entenderam? Eu não vou deixar vocês serem órfãos, ficar sem pai. A experiência de ser coberto, de estar subjugado, na melhor forma da palavra, a uma autoridade que responde por você, não vou deixar vocês sem isso. Glória a Deus. Amém. Essa é uma promessa, querido. E ela só é possível, diga, isso só é possível, por intermédio da minha comunhão com o Espírito Santo. Naquele dia, 19, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo, vocês vão viver. Aleluia. Naquele dia, ressurreto, Jesus estava apontando para a morte dele. Vocês conhecerão que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Fechou. A comunhão está marcada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Ele repetiu. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e o amarei e me manifestarei. Queridos, Meu Deus, oh glória. não vou tentar explicar algumas coisas. E Judas disse, não Iscariote, Senhor,
De onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Que tipo de Deus, que tipo de rei, que tipo de Senhor é você que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Você percebe um coração que não entende, mas se preocupa com os perdidos? Esse é um clamor de um missionário. Esse é um clamor de um cristão que sente a dor do outro. Senhor, por qual motivo você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Mas ele já tinha respondido. O mundo não pode ver, o mundo não pode sentir. Vocês sim, vocês abriram a porta. Eu bati e vocês abriram. E tenho dito isto para vocês enquanto eu estou com vocês, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, diga todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, porque facilmente a gente esquece, queridos. Vou fazer uma pergunta antes do 27. Quem casou aqui e leu votos no dia do casamento? Aquele papelzinho ou pergaminho, aquela coisa que a gente prepara e lê. Quem fez isso? Eu também fiz, a gente não fez. Mesmo a gente não leu, mas a gente fez, não foi? Você lembra exatamente do que você falou? É difícil lembrar, não é? Exato, exatamente. Vamos continuar. Eu deixo a minha paz vos dou, e não vou dar para vocês como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, não tenha medo. Como é que é o nome da violeira? Não tenha medo. Deus não batizou a gente com espírito de covardia. Aleluia! E coragem não é ausência de medo. Coragem é como a gente lida com o medo. É como a gente se posiciona, porque ele está ali, tá ou não está? Foi o que ela falou, não foi? Não tem como não ter medo. É isso? Mas é como a gente se posiciona diante do medo. Não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Não fique ansioso, não tenha medo, não se preocupe com aquilo que não aconteceu, preocupe. Não vou entrar nessa seara porque eu não sou psicólogo. Né, amor? Não posso arriscar, né? Deixar tudo isso aqui por causa do que eu penso. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e venho para vós. Se você me amar, certamente exultarei, porque eu disse que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É possível a gente dar glória na despedida? Não é difícil dar glória? É difícil você se despedir de uma pessoa que não vai mais voltar, mesmo que ela esteja na terra ou que ela deixe esse lugar. Como dar glória? É possível. O pastor Washington, que foi meu primeiro pastor, dizia que o orgulho é o útero de todos os males. E a gente fica muito ocupado querendo que as pessoas que nós amamos fiquem mais perto da gente do que perto de quem elas precisam estar. Isso é um egoísmo da nossa parte. Sonda o seu coração quando uma pessoa morrer, qualquer uma, até a pessoa, eu perdi um grande amigo essa semana, pastor Rodrigo, jovem, 40 anos, pastor Rodrigo, matou a minha fome, eu estava falando para a Dalete, quantas vezes, nesses perrengues que a gente passa pelas decisões, de não se render a algumas coisas, a gente entra numa seara de necessidade, e eu, por 2 ou 3 vezes, eu vi o pastor Rodrigo chegar lá, pastor, vim trazer uma coisinha aqui para o senhor, e normalmente é uma cesta básica, como o presbítero falou, aí tinha um todinho, era o maior carinho dele, ele era um fofo, ele era para ser um dos maiores traficantes que o Rio de Janeiro já viu, com a inteligência que Rodrigo tinha, e Deus pegou ele de jeitinho. Ouviste o que eu vos disse?
eu vou e venho para vós. E o 29 diz, eu vou lhe disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Então ele não gerou ansiedade pelo acúmulo do futuro, e muito menos ele trará depressão pelo acúmulo do passado, pelo que foi dito. Então, se você acreditar, olha que matemática, ele disse para vocês, e para mim, e para eles, eu vou, mas vou voltar para estar com vocês de novo, certo? Então, se você fica preocupado, você fica, meu Deus, esse dia não chega. Ai, meu Deus, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Se você crê em mim, você descansa nisso. Então, você só fica esperando porque vai chegar. Você não pensa, será que vai chegar? Você sabe que vai chegar. Sim ou não? Só que lá na frente, quando estiver perto de chegar, você não é pego descansando no Senhor, você não é pego por uma depressão, por uma palavra que foi dita no passado e não se cumpriu. Por quê? Só porque está demorando? Assim como o povo dizendo, meu, esse Moisés subiu aí, tem quantos dias que esse cara não vai voltar não? Vamos fazer um Deus aí para a gente adorar, porque afinal de contas, nós nascemos para adorar. Sim ou não? Parece uma aulinha, mas eu precisava discorrer. 31, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Agora vamos embora. E aí ele começa a dizer, vamos embora porque já o príncipe desse mundo está chegando e eu não tenho nada com ele. E aí, quando esse vínculo está sendo estabelecido, quando corações estão se alinhando com o Senhor, sabe o que acontece? Uma movimentação espiritual que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar. E Satanás percebe isso. Então ele vai chegando e fala, está acontecendo alguma coisa séria naquele lugar. Então Jesus fala, meu, bora que esse cara está chegando aí, vamos encerrar o assunto aqui, porque até por agora já deu. Essa presença faz com que Jesus se cale para poupar os discípulos, para nos poupar de um futuro trágico. Porque às vezes a gente está assim, falando de algo do Espírito, daqui a pouco chega um terceiro, um amigo, ou que não seja algo do Espírito, pode ser um projeto pessoal, e chega um terceiro e a gente não percebe muitas vezes, a gente não tem discernimento, a gente não está ligado, e a gente fala, não, estava falando aqui, com fulano aqui, sobre uma coisa que eu quero fazer. Aí você abre os casos. Esse sou eu. Quantas vezes eu tive amigos meus diziam, Gilson, deixa de ser bobo, você fica falando seus projetos, seus sonhos, as pessoas ficam pensando que você é um sonhador. Eu falo, mas eu sou um sonhador. O que tem eles pensarem isso de mim? Dalete, às vezes, quase que morre. Eu falo, eu não esquento. E ela é preocupada. Por quê? Porque ela consegue perceber algumas movimentações que eu não percebo. Foi por isso que Deus me deu ela. Ou deu eu para ela cuidar, não sei. Nós somos um time. Quanto mais alinhado, mais gol a gente vai fazer, né? E menos gol a gente vai levar, não é assim? No futebol? Pois é. Então, dito isso, é difícil entender, mesmo que a gente conheça a palavra, que o que foi estabelecido e o que foi apresentado, a cena de terror que foi apresentada na cruz do Calvário, era um grande e belo presente. É difícil a gente ver um presente naquela cena. Ah, não, mas Jesus morreu para nos salvar, né? Ele conquistou para a gente isso. Amém. Então eu vou ler um texto para vocês, assim que eu discorrer sobre isso, para que você entenda, como o Espírito de Deus age ou precisa agir dentro da igreja, conosco, no meio de nós e por intermédio de nós. Eu não estou falando da porta para fora, eu não estou falando dos perdidos, dos sedentos, dos desabrigados, embora este seja o desejo da maioria de nós, creio, que está todos. Nós somos um corpo. E sabe o que acontece? Na cruz do Calvário, Jesus, que representa a igreja,
porque a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Ele vai e ele é praticamente mutilado em algumas situações, de algumas formas, ferido, para que ele possa cumprir no plano espiritual a obra de um cordeiro imaculado. Para que isso faça valer no reino do Espírito a obra de redenção dos nossos pecados. Amém? Eu estou falando bem devagarinho, para que eu não possa errar e esquecer o que eu estou falando aqui. E para que eu possa ter coragem de concluir. Porque Deus não deu espírito de covardia para a gente. Amém? Então hoje eu pedi para o bispo, arruma uma caixa e tal, que eu vou fazer com que isso seja palpável para a gente. Quando a gente ouve Paulo falar do ministério quíntuplo, a gente ouve ele falar que cada um de nós tem uma estrutura emocional, um alvo ministerial, uma postura social. De muitas formas ele fala isso, falando poucas coisas. Deus separou alguns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas, não é assim? São 5 ministérios que faz com que a igreja seja encontrada na sua totalidade. Quando isso falta, ainda existe dificuldade disso romper. Todas as congregações, todas as igrejas, com todas as quantidades de pessoas, sofrem ou encaram o mesmo desafio, até que isso seja consolidado no corpo. E o que atrapalha com que isso aconteça, somos nós. Nós impedimos que essa comunhão do Espírito faça o vínculo da perfeição, que é o amor, ser comum em todos os nossos corações, no mesmo momento, na mesma hora, com a mesma atividade, no mesmo culto, na mesma PMA, né? Em qualquer situação, porque nós somos diferentes e muitas vezes esse egoísmo, porque de verdade nós somos muito mais hipócritas do que a gente tem coragem de reconhecer. A gente entende que a igreja precisa funcionar e o nosso irmão precisa funcionar e as coisas precisam funcionar. Os dízimos, por exemplo, precisam ser gastos da forma que a gente entende, porque a gente tem o Espírito Santo. E de novo a gente consegue colocar crachás em pessoas que nós nem ouvimos a voz. Fazemos comentários que é incabível se a gente estivesse conversando com Jesus. Jesus ia dar um pá na gente, mas tão grande. Sabe que uma coisa que Jesus odeia, por exemplo? Tráfico de influência. Parece pesada a palavra, mas é verdade. A mãe de Jesus foi a mulher mais punk que eu conheci, cheia do espírito, virtuosa e tudo, mas teve uma hora que ela quis se valer de ser mãe de Jesus, chegou numa reunião, numa convenção, que estava lotada, e pediu para furar filho, falou, fala lá que a mãe dele está aqui. Ele falou, quem é minha mãe? Quem é minha mãe? De quem vocês estão falando? Não, minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui. E ele foi, Por quê? Porque o machado já está posto à raiz da árvore. Aquilo que o reino de Deus tem para fazer, já está estabelecido. É a gente que se posiciona para ser alcançado, assim como na bênção. Então, na cruz do Calvário, foi estabelecido a desfragmentação do corpo de Cristo, para que a gente dependesse do Espírito Santo, para que a gente fosse reconhecido como igreja. Porque não pode um monte de pedaços de um corpo se juntar num lugar tão agradável como esse, e cada um pedir uma coisa, como se amarrasse um pato num cabrito. Porque o pato quer ir para a água e o cabrito quer ir para o mato. É difícil a gente se erguer diante de Deus, como a gente se ergue para orar muitas vezes, e dizer, eu admito, não quero ir no mesmo lugar que ele. Não concordo. Por mim isso não faria. Por mim não faria assim, faria assado. Mas pintaram a parede de cinza e botaram uma televisão de frente, eu não estou vendo o que está passando naquela TV ali. É só para o louvor? Uma TV só para o pessoalzinho que está aqui, só aquele meia dúzia de gato pingado?
Sabe? Nós somos mesquinhos, queridos. Isso é muito pequeno diante daquilo que a gente diz que está buscando. O Espírito de Deus, antes que tudo acontecesse, antes que houvesse trevas sobre a face do abismo, ele pairava sobre a face das águas. É muita soberania para a gente tratar o Espírito Santo como se a gente fosse acessar uma maquininha de ursinho para botar uma moeda e falar, agora eu consigo. Quem sabe hoje eu consigo. E tem dia que você vai, bota um monte de moeda e sai dali sem ursinho. É mais de mim do que de vocês que eu estou falando. Isso não é um sermão como o diretor da escola fazia o sermão para os estudantes, como a docente aqui, entende? Eu estou compartilhando um sangue com vocês, cuja a espada cortou em mim. Então eu estou aqui por expiação daquilo que a igreja vive por intermédio de mim, ou deixa de viver. Da maioria das vezes, mais deixa de viver do que vive. Então, se a gente tem um presente, na cruz do Calvário tem um presente. Um presente. Ah, mas esse presente é glorioso? É, mas teve um custo, não teve? E ele só teve esse custo por causa do perdão dos pecados, porque se a gente não se sentisse perdoado, a gente é tão, que nem aqui a gente estaria, mesmo que houvesse o presente. A gente não se comporta com alegria, como se já tivéssemos ganhado. A gente está atrás sempre de alguma coisa. Se você morrer agora, você está satisfeito com a porção que Deus te deu? Não. Eu sei que tem mais, tá? Mas e aí? Qual que vale mais? A botija cheia de azeite, que é uma maravilha? Ou a satisfação daquilo que tiver na botija? Porque o Evangelho... Estou com medo sou estabanado. O Evangelho diz que a gente precisa andar satisfeito com aquilo que a gente tem. Não cobiçar o que é do outro. Em relação ao problema do outro, não só se preocupar com o que é seu, mas também se preocupar com o que é do outro, cuidar. A palavra é muito mais profunda. E muitas vezes, quando a gente chega com interesse, sabe o que a gente ouve? Cuida da sua vida. E aí a gente fala exatamente a palavra que a Bíblia diz, num termo totalmente despolarizado e oposto do que a sensação que a gente tem. Então é difícil a gente admitir que se eu uso uma palavra para azul, que a Bíblia usa para amarelo, e que eu estou indo contra aquilo que a palavra diz, é possível que eu esteja experimentando uma parte do Espírito que opera nos filhos da desobediência? Um espírito que traz dissensão, que traz confusão, que não traz união. Como diz os coaches, e antigamente não tinha nem coach, o copo está sempre mais vazio, né? Do que como é que é? Menos vazio, menos cheio? Não lembro como é que usa. Vocês entenderam? Olha, o copo está pela metade. Está meio vazio. Não, está meio cheio, ou seja, a expectativa é que ele enche. O outro fala assim, daqui a pouco zerou. Depende de como a gente vê. Porque o urubu, o abutre, ele voa lá em Hortolândia, não, como é que é o nome lá das flores lá? Olambra, coisa mais linda, né? Ele voa ali por horas, mas a hora que ele achar um bichinho morto, podre, uma lagartixa, um passarinho, outro, ele vai parar, porque é aquilo que ele está procurando. Não interessa a beleza das cores, não interessa o cheiro, não interessa aquela aparência agradável e a manifestação da criação de Deus, que ele está procurando aquilo que está ruim. Porque é o que ele quer, porque aquilo alimenta ele de alguma forma. E aí já é cada coração é uma sentença nisso. Eu não vim falar do coração de ninguém, mal posso falar do meu. E o colibri é diferente, ele voa num campo cheio desses bichos mortos, e quando ele acha uma florzinha pequenininha, é ali que ele vai parar, porque é o que ele está procurando, porque é o que é precioso. Por quê? Porque onde está o tesouro, está o coração. Aleluia. Tem gente que nem pessimista é, só precisa ser profeta do caos.
para dizer, eu te disse. E eu não estou dizendo que a gente não precisa ser preventivo, não, porque o reino de Deus é preventivo. Muito mais do que eu sou, porque eu não sou tudo que eu faço por prevenção, eu faço com muito esforço, mas eu não sou assim, é muito esforço. Então, o que a gente faz? Eu vou sair aqui. O que a gente faz com esse presente? Primeiro a gente precisa descobrir o que é, e segundo, assumir. Eu quero esse presente, quero fazer parte disso, porque disso depende toda a nossa vida no Espírito. Porque se vocês creem, foi o que eles... Não precisa repetir. Lê João 14, 15, 16, a vida inteira. Esquece a Bíblia por uns 2 anos. Só lê esses três capítulos. Se você conseguir entender... Alguém pode pôr uma cadeira aqui para mim não ficar segurando? Só, por favor. Pode pôr ela virada para lá? Então, como eu falei para vocês que eu ia ser breve... Eu vou ser breve. Eu queria que vocês viessem aqui junto comigo, por favor. A gente vai orar ou não, a gente vai chorar ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu queria saber se isso realmente é bom para a gente. Porque a proposta, pode chegar mais perto, senão o povo fica longe. Porque a proposta do Evangelho, por intermédio da ação do Espírito Santo, pastor, é o arrependimento. O arrependimento é um penhor. O arrependimento é um alvo gigante. E ele não deve depender o que a gente está perdendo, o que a gente perdeu, ou o que foi ruim para a gente. Se eu fumei a minha vida inteira e agora eu tenho câncer, e se eu digo eu me arrependi de ter câncer, eu estou sendo mais egoísta, eu não sei qual que é pior. É não entender que isso não é arrependimento, é remorso, ou ser egoísta bastante para entender que eu estou morrendo por causa do cigarro, ou por causa de qualquer outra coisa, e não porque eu interrompi a vida de comunhão que eu teria com meus filhos, destruindo a minha vida. Quanto mais eu destruo a minha vida, eu sentencio os meus filhos a ficarem sem mim. Eu sentencio a senhora, que nunca me viu talvez, a nunca me conhecer, a nunca tomar um café comigo. Eu sentencio você e nunca ter a oportunidade de orar com você e saber o que você sabe, que eu nunca ouvi. Deus falou para você coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Olha como o irmão é precioso. Como a senhora é preciosa. Nós somos o corpo, ou pelo menos deveríamos ser, viver como tal. Então, se na cruz do Calvário existe um presente glorioso, que teve um custo doído, sofrido, para que a gente conseguisse estar até hoje debaixo da chuva política, uma saraivada covarde do inimigo, assim como as águas queriam matar Jesus, que a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 12. Satanás levantou de tudo, abriu a boca da terra, fez de tudo, e a própria terra cuidou de Jesus. Pelo Espírito Santo. Se existe esse presente, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso? Do corpo, sofrer as mazelas, ser um corpo de Cristo. E estar preparado para estar aqui, enquanto alguém vier com uma esponja com vinagre para botar na boca do meu pastor, da minha irmã, do meu irmão? Eu falei assim, porque aqui não tem mártir, querido. A gente não vai morrer em prol da igreja para proteger a igreja. A igreja tem um noivo poderoso, poderosíssimo, que nunca perdeu batalhas. Aleluia. A gente acabou de cantar. Então, se a gente tem um presente, e esse presente é a vida. Se você está cansado de comer o pão que o diabo amassou, por que você não começa a comer o pão que amassou o diabo? Aleluia. Você sabe por quê? Porque quando a gente parte isso aqui e come, é por isso que não tem vinho. Porque se você for lá, você vai ver que, levantando o pão, ele deu graça, partiu o pão e falou, esse é o meu corpo que eu dou por vós. Eu dou a minha vida por vocês. Comam isso em memória de mim. E aí,
Sabe por que não tem vinho? Porque antes do vinho, Paulo diz, depois que cearam, pegou o cálice. Então o vinho não faz parte da mesa, da ceia. Ele faz parte da mesa de uma nova aliança. Eu estabeleço com vocês algo que eu venho falando com vocês há um tempo, por causa do meu sangue. Por causa do meu sangue, vocês vão ter acesso àquilo que vai sustentar vocês até que eu volte. Só que quando ele é partido, querido, o pão, você come um pedaço, você assume dizendo, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, mas eu não sou como o pastor Gilson, que não é como o irmão aqui, que não é como a irmã lá. Então, se eu sou pé, eu preciso da canela, e preciso das mãos que vou fazer a sandália, e se as mãos falharem e fazer as sandálias, eu que sou pé, piso num terreno dolorido e sinto dor. E provavelmente essas mãos não sentem dor, porque se ela fizesse parte do corpo, ela fala assim, o pé vai pisar naquele caco de vidro, eu preciso fazer já uma sandália. Você entende por que o Evangelho é a sandália da preparação da paz? É a palavra, é o que sustenta no caminho. É por isso que ele lavou, vocês já estão limpos pela palavra que vocês não precisam mais nada do que lavar os pés, porque o caminho que a gente anda vai sujando a gente precisa estar o tempo todo. É por isso que a gente sente necessidade de estar aqui. Então, você quer fazer parte do corpo de Cristo como o membro de uma igreja? Ou você ousa entender que por causa de algumas coisas e outras que o próprio Espírito falou para você que eu não falei, que isso é o tremendo do Espírito Santo na igreja, dizendo, eu sou um desses guardas. Certeza, se eu estivesse lá. Por isso que eu trouxe esse pão italiano. Porque pão de forma é facinho, né? Isso aqui precisa agarrar. Eu seria um guarda. E por causa da mão do malfeitor, a gente teve acesso a isso. Tá bom, filho. Esse é o meu corpo que eu dou em favor de vós. Come. Come. Por favor, faz parte de mim. Pô. Sabe por quê? Porque vai acontecer assim, assado na igreja, tudo. Comeu? Quer mesmo fazer parte? Então compartilha. Isso é que o presbítero estava falando. E essa é a pregação que veio antes da minha. Aqui, ó, eu te ofereço, porque eu estou fazendo parte, compartilha. Agora, eu preciso que você volte aqui, venha aqui e pegue um pedaço. Tem coragem de rasgar? Porque é muito difícil. Porque fica só na teoria. É duro, né? Vocês querem? Quer? Você quer fazer parte, pastora? Hã? Com certeza. Pode glorificar a Deus, não paga não. Pode dividir, você que está sorrindo. Pode dividir com o povo. Esse é o presente da cruz, querido. Que a gente bateu de ombro a vida inteira, sabe por quê? Porque o discernimento do Espírito não estava aqui. A gente não consegue, a gente está atrás de palavras que são efusiantes, pastor. A minha esposa sabe o quanto eu sou exagerado. Eu sou exagerado ao extremo. Eu vou brincar. Hoje ela estava brincando com a minha filha caiu. Ela foi socorrer a minha filha e caiu. Eu estava no quarto, eu pensei que ela estava brincando para distrair, cheguei e me joguei em cima dela. Ela, não, eu caí de verdade. As duas caíram. E eu já quero... Por quê? Porque esse sou eu. Eu tenho que ter cuidado? Tenho. Mas eu não... Como que eu posso deixar de ser eu? Existe um propósito. Se Deus me confiou, a porção que Ele me confiou, do jeito que eu sou, eu só não posso me apoiar nisso para continuar pecando. Para continuar passando o sinal vermelho, né? Em nome de Jesus,
o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas no abismo, mas o Espírito de Deus parava na face, sobre a face das águas. Porque ao cheiro das águas brotará, como uma planta nova florescerá. Seus galhos se renovarão, não cessarão os seus frutos, viverá. Agora, arrepende-te, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então tudo é condicional. Quem que está visitando a gente aqui que não é da igreja? Todo mundo é daqui, só eu que sou. Vocês são visitantes? Sejam bem-vindos. Visitante, seja bem-vindo. Bonitinha essa música, né? Né? Eu me lembro. Você já é crente? Por que você não é crente? Você quer ser crente? Você quer ser crente aqui nessa igreja? Essa senhora também não é crente, não? Já é? Essa senhora não é, não? Sabe por que Jesus falou de gente que não é crente? Ele falou assim, ó. Se com o seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, e se com a sua boca você fizer a confissão a respeito da salvação, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, essa justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. É isso que a senhora quer? Foi isso que a senhora veio buscar? A senhora quer fazer uma aliança com Deus? Quer entregar sua vida a Jesus? Foi por isso que esse presente foi dividido entre nós. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai passar por ela, não vai conhecer, vai distrair, ela vai bater a mão para o Senhor não vai ver. E aí ela vai ficar triste, vai falar com outro pedaço do pão, com outro pedaço do corpo, dizendo, nossa, passei por ele e tal. Não fica assim não, ele estava distraído. Mas se esse outro pedaço não for um pedaço de pão, sabe o que ele vai dizer? Tem crente que é assim mesmo. Raça ruim. Como é que é seu nome? Posso orar por você? Vamos orar pela Jaqueline? A senhora pode repetir comigo? Diga, Senhor, diante do seu povo, por causa da sua palavra, na presença do teu Espírito. Pode, fica à vontade. Na presença do seu Espírito. Eu confesso, diante de ti e dos homens, que eu creio no meu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eu confesso com a minha boca. Esse Jesus é o Senhor da minha vida. Aleluia. Senhor, eu agradeço ao Senhor pela vida da tua filha, Pai. A tua palavra diz que toda vez que um pecador se arrepende, Pai, existe uma festa no céu. E esse momento é tão confuso, Pai. Tão confuso diante do nosso coração, que nós parecemos não celebrar, mas o nosso coração se alegra. Nós nos lembramos do dia que nós chegamos, como ela chegou hoje aqui. Eu me lembro, Senhor, no dia que o Senhor falou comigo pela primeira vez. Parecia uma sensação de morte e vida se separando, Pai. Obrigado pela vida da tua filha. Ensina ela pelo teu Espírito, instrui. Serve a tua filha com pessoas segundo o teu Espírito, segundo o teu coração, municiadas da palavra, que ela possa se sentir segura no meio de pessoas tão feridas como nós, Senhor. Pessoas que têm tantas dificuldades, Pai, mas que não abrem mão de andar segundo o conselho da sua palavra e buscar ser cada dia melhor. Nós somos perfeitos em sermos imperfeitos, Senhor. O Senhor é o vínculo que nós precisamos ter para que a gente siga até a vida eterna. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Nós não podemos mais andar sem a tua presença, Pai, sem te consultar. Por favor, dá sede para a gente, Senhor, de te conhecer. Tira o nosso sono na madrugada, faça o que for preciso, Pai. Oh, Deus, faz isso em nome de Jesus. Acende o nosso coração como uma chama de fogo, como uma brasa viva.
Faz a gente ter sede, Senhor, pela Tua palavra. Nos inspira, Pai, a amar pessoas com todos os seus defeitos. E não colocar os defeitos das pessoas como uma barreira, como uma muralha, Pai. E sim como uma atração, Pai. Para que a gente possa aprender e ajudar na medida do que for possível. Que não se calhe o nosso coração diante do Senhor, com todas as nossas aflições e aquilo que está por vir, na nossa nação e nas nações da terra. Em nome de Jesus, Deus. Nós erguemos a nossa mão para o alto e aplaudimos ao Senhor. Bendito é o Senhor, Pai. Bendito é o Senhor que nos trouxe nessa noite, nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queria chamar aqui o grupo de louvor, Sabrina. Aleluia.